Oi, gente, tudo bem? O tema da conversa do PH de hoje é cidadania. Está muito na boca do povo e na boca dos políticos em 2019 as expressões cidadão de bem, cidadão cumpridor do seu dever. E esse é o tema da conversa do PH de hoje. Pode rodar aí a vinheta. Pois é, gente, em 1950, Thomas Marshall lançou no Reino Unido uma obra onde ele definia modernamente o conceito de cidadania. E para Thomas Marshall, o que impõe à sociedade o conceito de cidadania é a construção histórica relativo a esse termo. Para Marshall, só se pode pensar em cidadania a partir da garantia de 3 direitos fundamentais: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. A Constituição do Brasil, pós-ditadura militar de 21 anos, a Constituição Cidadã de 1988, recebeu o nome de Constituição Cidadã exatamente porque ela reunia elementos do capitalismo, mas também reunia elementos do socialismo, dando uma série de garantias e direitos sociais à população brasileira. Pois bem, em pouco mais de 30 anos, nossa Constituição já sofreu 105 emendas. E existem mais um montão de emendas para serem analisadas no Congresso Nacional. A grande parte dessas emendas retiram ou removem direitos sociais, dificultando a compreensão e a aplicação do conceito de cidadania no Brasil. Conceito esse que é um conceito extremamente deturpado, porque na visão dos atuais gestores, o conceito de cidadania passa basicamente pelo cidadão cumprindo seus deveres para com o Estado e os direitos cada vez mais sendo removidos. Na concepção de Marshall, portanto, isso é uma deturpação do conceito de cidadania. Se não, vejamos, uma das reformas que mais impactaram o direito das pessoas em 2019 foi a reforma da Previdência Nacional, que impactou e culminou com a reforma também da Previdência aqui no estado do Piauí. Note que é quando a população exerce o seu direito político de votar, o seu direito político de escolher os seus representantes, que o impacto maior da definição de cidadania vai acontecer. Porque são os governantes, são os deputados, os senadores, os legisladores que vão alterar a garantia dos direitos civis, que é o primeiro pilar da definição de cidadania de Marshall, e vão alterar, inclusive, o terceiro pilar, que é o pilar dos direitos sociais. Na medida em que são os deputados e os senadores a nível federal e os deputados estaduais que vão alterar a legislação no âmbito dos direitos civis e no âmbito dos direitos sociais. Talvez, portanto, na definição de cidadania, o conceito mais importante, o pilar mais importante, seja o bom exercício do direito político. É na medida em que você elege deputados e senadores que não estão comprometidos com os direitos sociais que eles aprovam uma reforma da Previdência removendo esses direitos da população. É na medida em que você escolhe deputados estaduais, inclusive vereadores, sem compromisso com a discussão com a sociedade acerca dos direitos conquistados por ela, que eles alteram a lei e alteram os direitos sociais que a população conquistou. Ou seja, aí nós temos um impacto muito importante na definição do que vem a ser cidadania. Aqui no estado do Piauí, em pouco mais de 10 horas, os deputados estaduais, exercendo o direito político conferido pela população, alteraram os direitos sociais da população piauiense, alterando profundamente a previdência do Estado sem uma consulta e uma discussão ampla com a população. Então veja que a definição de cidadania, sob a perspectiva da articulação dos direitos civis com os direitos políticos e os direitos sociais, é extremamente importante que a população perceba, porque nessa construção é que se dá a materialização do exercício da cidadania plena. Não existe cidadania, na visão de Marshall, sem que os direitos civis, políticos e sociais estejam preservados e estejam articulados entre si. Para isso,
é necessário uma consciência profunda da população acerca do conceito de cidadania. Mais que isso, é necessário um conhecimento profundo dos políticos em que o exercício da cidadania não é apenas o dever de pagar imposto. Ele também reside nos direitos civis, políticos e sociais. Forte abraço a todos e até a próxima.